Salve, salve pessoal, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos aí mais uma vez ao canal Educação Física para Concursos. Vamos gravar aqui hoje uma revisão rápida aí, principalmente para quem vai fazer prova da Banca IDCAP aí para os próximos dias, ou até no futuro, quem estiver vendo esse vídeo aí, beleza? Então, ó, vamos lá, sem perder tempo aqui, vamos direto ao ponto para a gente ser bem objetivo, para conseguir ganhar tempo aí, beleza? Eu trouxe para vocês aqui uma coisa mais específica, voltado para a prova da Prefeitura da Serra. Tem alguns casos que vai ocorrer no próximo domingo, dia 28, tá? Então, para quem vai fazer essa prova aí da Serra, esse conteúdo é propriamente direcionado para ele e para as outras da Banca IDCAP também, tá? Trouxe aqui o edital, tá? Como foi abordado, trouxeram para a gente, né? Então, é um edital bastante extenso, só que para quem é acostumado a estudar, para quem vê essas matérias, para quem está vivenciando, vai entender que muitos dos tópicos que eles colocaram aqui, eles estão repetidos. Então, assim, tudo integrado, tá? Então, a importância de você estar sempre se atualizando e estudar todas as matérias na sequência da educação física, e você vai conseguir perceber que a maioria dos tópicos são interligados e às vezes se repetem e um tem o mesmo significado, eles trocam apenas a nomenclatura, tá? Então vamos lá. Trouxe a primeira questão aqui para a gente. Tá o número 59, porque a gente tem um projeto de trazer todas as questões para os alunos. Então, na sequência, hoje a gente já se encontra com a questão de número 59 corrigida já, para quem acompanha o nosso trabalho aí, tanto no canal do YouTube como no Instagram. Até deixei aqui em cima para você que não é inscrito ainda, corre lá agora aí, ó. Se você está vendo pelo YouTube e não é inscrito, já se inscreve, tá? Deixa seu like aí que é de graça, então, e ajuda a gente poder produzir mais materiais para vocês ainda, tá? Instagram também, @Educação Física para Concurso, tá? Então vamos lá. Questão 59, que fala sobre o seguinte: a condição das funções corporais foram mantidas constantes ou inalteradas, fenômeno que se refere ao estado de equilíbrio dos líquidos e dos tecidos do organismo em relação às suas funções e composições químicas básicas utilizadas para manter o funcionamento do corpo em perfeito equilíbrio é denominada. Então a gente tem aqui falando sobre as funções básicas. Para quem já acompanha nosso trabalho aí, a gente tem um curso de questões próprias da IDCAP, tem mais de 100 questões, e eu explico bem detalhado lá o que é essa diferença aí, que essa questão vem cobrando sobre fisiologia do exercício. Então, vem cobrando a diferença entre homeostase e estado estável. Nesse caso aqui, vem falando sobre a homeostase, que é o perfeito equilíbrio. Quando falar em esse equilíbrio, mas durante o exercício, ou seja, buscando equilibrar o corpo durante a parte de atividade física, vai ser estado estável. Então, para quem acompanha a gente já sabe que essa questão provavelmente vai haver alguma cobrança nesse sentido também. Metabolismo basal, você já sabe, né? Aquela questão do nosso metabolismo para a gente conseguir se manter vivo. E metabolismo aeróbico, às vezes, esse termo, mas talvez não seja tão adequado tratar como metabolismo aeróbico. Mas é uma questão que a banca traz aí, assim, para tentar confundir os professores que estão fazendo essas provas. Questão 60 aqui, vamos lá. Então, a questão 59 vem falando sobre fisiologia do exercício, que a gente é um dos pontos que a gente aborda no edital. Questão 60, eu trouxe aqui essa questão, que ela vem falando de vários temas que falam sobre concepções, as abordagens, as tendências, e por vezes vem até por perspectivas teórico-metodológicas. Então, ou seja, uma série de nomenclaturas que, no final das contas, significam a mesma coisa. E aí vem falando o seguinte: os pressupostos dessa abordagem estão atrelados à conscientização das pessoas frente às injustiças decorrentes da divisão das classes. Deixa eu só voltar aqui que eu esqueci de colocar aqui, né, galera? Marcar aqui qual que é a questão certa, né? Para quem for ver esse vídeo depois aí. Então, ó, a questão C. Beleza? Então vamos lá, 60. Os pressupostos dessa abordagem estão atrelados à conscientização das pessoas frente às injustiças decorrentes da divisão das classes sociais. Então, a gente já sabe aqui, falando de divisão de classes sociais, ele já vai estar falando, eu vou direto ao ponto aqui, galera, a abordagem crítica superadora, tá? Mas vamos avançar para ver o que ele está querendo dizer mais aqui no comando da questão. Aí falando, o projeto crítico pedagógico tem a finalidade de ponderar sobre a ação antrópica da realidade através da educação. Dessa forma, interpreta a realidade social para os conteúdos, sua contemporaneidade e adaptação às características sociocognitivas dos alunos. Então, é justamente a característica principal da abordagem crítica superadora. Então, é importante que você também se atente a essas questões que vem cobrando aí, as abordagens, porque por vezes as bancas até misturam com tendência, abordagem, concepções, perspectivas teórico-metodológicas,
misturam a questão das tendências com as abordagens. Então, o mais importante é focar no comando da questão. Já vou deixar marcado aqui o gabarito, a letra A, tá? E vou trazer para vocês também aqui uma coisa importante que é, para quem tem nosso curso, o e-book Resumo do Aprovado, tem essas informações bem detalhadas lá sobre as palavras-chave. E aí tem aqui esse material também, vou disponibilizar para vocês. Então, as principais, as abordagens, as não sistematizadas, sistematizadas, o que cada uma refere. Então, a sugestão é dê uma olhada, né, nos principais pontos, as características de cada uma, as palavras-chave antes da prova, assim como as questões das tendências, do higienista, militarista. Então, esse é um ponto que certamente vem cobrando e de forma bem espessa na prova, bem variada, bem espalhada. Tá? Questão 61, então, vamos lá. No decorrer da vida, via de regra, o ser humano aprimora suas capacidades motora e dessa forma consegue realizar diversas tarefas, locomoção, escrita, manusear objetos, dentre outras. E acerca dessa importante capacidade motora, marque a alternativa incorreta. Então a banca está pedindo aqui a alternativa incorreta, o que não diz respeito a essa capacidade motora. Então essa também vem falando sobre, a gente pode introduzir, pode dizer como questão desenvolvimentista, mas vem falando mais sobre crescimento e desenvolvimento motor. Inclusive a banca só colocou, acho que desenvolvimento motor na infância, salvo engano, né? Deixa eu ver aqui no começo do edital. Cadê? Desenvolvimento motor na infância, mas não deixa de a gente ter a condição de tentar abordar como um todo, que é crescimento e desenvolvimento motor. E ele pede a incorreta. Dentre essas alternativas, ele falando o seguinte, letra A coordenação motora permite uma utilização mais eficiente dos nossos músculos, garantindo que nossos movimentos sejam sincronizados. Perfeito. Bordar, pintar um quadro e fazer crochê podem ser exemplos de uma coordenação motora fina. Então, a gente sabe que é isso aí também. O nosso e-book Resumo Aprovado tem tudo detalhado aí para quem tem nosso curso, sabe como é que funciona. C. As habilidades motoras podem ser aprimoradas a partir de um plano sistemático de exercício e atividades esportivas. Também muito bom. D. Correr, pular, chutar são exemplos de coordenação motora grossa. Perfeito, né? Então a gente sabe até que está incluído lá na questão dos da região fundamental, né? E a letra E vem dizendo o seguinte: a coordenação motora, que está relacionada com estímulos cerebrais, pode ser aprimorada, mas não estimulada. Isso que está o erro da questão, né? Pelo contrário, ela pode ser estimulada se está envolvida com estímulo cerebral, né? A não ser que o sujeito tenha alguma incapacidade, enfim lá. Mas isso não vem ao caso. A gente tem que tomar como base o que a literatura nos ensina. E nesse caso aqui, não é isso. Não pode, ela deve ser estimulada. Então, o gabarito da questão, letra E. Tá? E estava o erro aqui que a banca colocou para tentar. E eu coloquei aqui um exemplo da nossa ampulheta de Galarrui, né? E a partir dessa ampulheta a gente consegue visualizar que as bancas cobram muito a questão de idade, cada estágio do desenvolvimento motor, enfim, fase do movimento, especializado, fase fundamental, enfim. O que está relacionado, qual fator que está relacionado com cada faixa etária, com cada tipo de fase, com cada estágio. Então é importantíssimo também você revisar essa questão aí, tá? Antes de ir para a prova. Questão 62. Com o crescimento dessa questão 62, ela pode ser enquadrada aqui naquela questão do edital sobre o corpo, suas implicações na educação física do corpo e outras mais que eu vou falar aqui durante as alternativas. Então vamos lá. Com o crescimento do uso das redes sociais, a estética, em especial corporal, desponta como algo a ser alcançado quase que obrigatoriamente, o chamado corpo padrão. As aulas de educação física podem e devem ser momento para reflexão acerca dessa realidade. Dentre as alternativas abaixo, marque a incorreta. Então, de novo, a banca vem com essa história de incorreta. Antes da gente resolver essa questão aqui, galera, eu queria só deixar uma coisa aqui, uma orientação. Atente-se ao que o comando da questão está pedindo. Não leva muito para o seu lado pessoal, assim, porque às vezes você tem uma opinião, a gente tem, só que atente-se o que o comando da questão está direcionando. Qual o pensamento do cara que formou essa questão que ele quer que você tenha. Se coloca no lugar dele. Então vamos lá. Essa questão fala sobre a questão do corpo aí, né? Então, letra A diz o seguinte: o aluno deve ser incentivado a praticar atividade física, tendo em vista os benefícios advindos dessa prática, sem, no entanto, reforçar os padrões impostos. Perfeito, tem tudo a ver com o enunciado. Lembra que a gente primeiro vai esquecer essa questão de incorreta aí, está querendo a errada.
essa questão está certa, essa alternativa está certa. Alternativa B, a compreensão e vivência dos aspectos relacionados à saúde, bem-estar, qualidade de vida e respeito ao próprio corpo devem pautar as aulas de educação física. Também faz parte. Tá? C, o apelo midiático para a obtenção do corpo padrão deve ser analisado, dentre outros, em seus aspectos imperativo e consumerista. Isso é uma crítica, né? Exatamente, vai ao encontro o que o enunciado da questão vem falando. A letra D. A pressão em alcançar o corpo perfeito pode levar o aluno a desenvolver transtornos comportamentais, como baixa autoestima, ansiedade e até mesmo depressão. Exatamente, é isso que a gente vem acompanhando, né, no dia a dia. E a letra E, que é o gabarito da questão, que é o seguinte: o aluno deve ser incentivado a praticar atividade física, tendo em vista que a boa forma e um corpo magro ideal são alcançados com esforço. Então, essa aqui é a letra E, que é o gabarito da questão. Você vê que ela traz um incentivo, na verdade. Ele vai de encontro. Então, ele fala, incentiva a prática de atividade física e forçar que a boa forma são ideal alcançar com esforço. Então, não é esse o objetivo da educação física por essa perspectiva, entendeu? Então, tem esse recorte que a banca fez diretamente dos PCNs, entendeu? Então, assim, por essa perspectiva, está errado. Então, gabarito da questão, letra E. Questão muito legal, tá? Muito legal de tentar confundir as pessoas. Principalmente naquele começo, quando eu disse que a gente não se apegar ao que a gente acha e tentar entender o que o examinador espera da gente. Questão número 63, que diz o seguinte: educação física, escolar e lazer. E outras questões também, outros tópicos podem ser incluídos aqui. Então ele vem falando o seguinte: a escola como instituição social é a principal responsável de refletir e apontar saídas à educação do tempo livre, já que a escola reflete as aspirações sociais do momento. E aí ele quer falar o seguinte: esse fragmento aborda qual o objetivo da educação e que a educação física igualmente deve contemplar. Então, nesse caso aqui, é educação psicossocial? Não. Está falando principal responsável, educação do tempo livre. Tá vendo como eu falo em tempo livre, está ligado ao lazer. Aí é só observar o comando da questão. Psicomotricidade? Também não. Psicomotricidade, inclusive, é uma abordagem bastante cobrada pelas bancas. Educação para os jogos também não. Cooperação também não. Então, o gabarito da questão é a letra A. Esse é um perfeito conceito aqui, ó, da educação, um dos objetivos da educação física, nesse caso aqui, ó, da escola como instituição social, que é a principal responsável de refletir e apontar a saída da educação no tempo livre, já que é a escola. Então, um dos objetivos é ser educação para o lazer. Não vem nem falando muito da questão da educação física, mas a gente pode atrelar que tem a ver com a educação física escolar e lazer. Tem a ver com função social da escola, com a prática educativa e a questão didática. Então, é questão muito importante que abrange também um leque de tópicos, tá? Gabarito é questão letra A. Questão 64, eu trouxe no título ali de dimensões históricas da educação física, mas também pode ser abarcado por outros, como tendências, enfim. Vem comigo no título. A partir da década de 80, surgem os chamados movimentos renovadores da educação física ou progressistas no âmbito da educação física brasileira, buscando dar um novo significado a essa disciplina na escola. E aí, ante a descrição acima, surgem várias abordagens, cada um com suas especificidades, mas convergindo para o mesmo ponto propondo. Então, ele traz essa questão do movimento renovador, que tem a ver com a questão de dimensão histórica da educação física, tem a ver com a questão das abordagens e tem a ver com a questão das tendências. E tem a ver também todo com o aspecto sociocultural, que teve essa mudança toda aí com a perspectiva da educação física, né? E a letra A traz o seguinte: o que propunha isso? O que essa mudança, o que essa conversão, essa guinada propunha? Privilegiar o esporte sistematizando como principal conteúdo da educação física? Não, era o contrário. Manter o caráter de brincadeira no movimento, suprimindo a técnica? Também não. Tratar a educação física escolar via de regra como disciplina recreativa? Muito menos isso, né? Letra D, abandonar a visão unicamente tecnicista substituindo pela formação integral do sujeito? Ó, letra E, lançar um olhar para o esporte nas escolas, sobretudo como rendimento também não, proporcionando ao aluno a possibilidade de ingressar no mundo do esporte de alto nível. Pelo contrário, todas essas alternativas, exceto a D, são formas de criticar o que vem acontecendo, né? Esperar uma mudança. Então, a letra D, que é o gabarito da questão, que é abandonar a visão unicamente tecnicista, substituindo pela formação integral do sujeito.
Então, esse era uma das principais propostas do movimento renovador. Tá? Inclusive, isso aqui foi um recorte daquele livro, na nossa Bíblia da Educação Física, né? Que é o livro Metodologia do Ensino da Educação Física. Muito legal a questão também. 65. A educação física escolar promove muitos benefícios, começando pelo incentivo da prática de esportes e atividades físicas. Dentre esses benefícios, não vem a banca de novo com isso aqui, ó. Não é correto afirmar que a prática, ou seja, a educação física, o que não é correto que ela contribui? Essa aqui é aquela questão para você não zerar, né? Ela favorece o desenvolvimento motor? Favorece. Ajuda o aluno a conhecer e compreender as mudanças de limite do próprio corpo? Sim. Colabora para que os alunos adquiram autoconfiança? Sim. Melhora a autoestima para que os mais aptos sobressaiam sobre os demais das modalidades esportivas propostas? Isso não é um dos objetivos da educação física na perspectiva escolar, né? E a letra E, contribui para que o aluno se expresse melhor. Essa também está certo. Então, como ele quer aqui, não é correto afirmar... Opa, voltando aqui. Como ele fala aqui que não é correto afirmar, nós temos como questão errada aqui a letra D, né? Porque, na verdade, ele até melhora a autoestima, mas para que os mais aptos sobressaiam os demais, não, isso não. Então, isso não é o objetivo. Isso também foi enquadrado como atividade física e saúde como no contexto da educação física escolar. Tem muito a ver também isso aqui, pessoal, com educação física e inclusão, aspectos socioculturais da educação física. A gente pode enquadrar também com aquelas questões do corpo. Então, ou seja, veja, então, tá tudo entrelaçado. A educação física não tem assim, igual quando você vai estudar direito, tem lá os tópicos, tem os artigos, que é aquilo ali engessado e acabou. Aqui na educação física não, tem que ampliar o leque para você conseguir interpretar as questões. 66. Sobre as teorias pedagógicas da educação, responda verdadeiro ou falso com relação às abordagens dos jogos cooperativos e assinale a alternativa que traz a sequência correta. Tá vendo? Inclusive tem vários artigos, tem vários livros, tem vários teóricos que trazem jogos cooperativos como abordagem, mas também tratam eles como parte daquelas questões dos jogos. Mas enfim, não vamos apegar a isso, vamos ao comando da questão. Então ele fala o seguinte: os jogos é reconhecido no Brasil através dos trabalhos de João Batista Freire e baseia-se nas ideias de Jean Piaget sobre o construtivismo. E aí, verdadeiro ou falso? Segunda, uma forte crítica a essa abordagem seria a falta de especificidade em relação aos conteúdos próprios da educação física, onde a professora Darida afirma que não fica esclarecida a discussão na discussão dessa questão é qual o conhecimento que se deseja construir através da prática em educação física escolar. Item 3, sugere as práticas de educação física escolar numa perspectiva de cooperação. E item 4, a proposta rompe os paradigmas da competitividade, sugerindo atividades que contemplem a participação de todos, marcada essencialmente pela sensação de vitória coletiva. Então, a questão 66, o gabarito é essa aqui, ó, pessoal. Já vou deixar marcada para a gente ir discutindo direto ao ponto aqui, ó. A primeira está falso, a segunda também, e as duas últimas verdadeiro. Então, é reconhecido no Brasil através do trabalho de João Batista Freire e baseado nas ideias de Jean Piaget. Não é Jean Piaget, na verdade, né, pessoal? Le Bouche, acho que, salvo engano. Para quem tem o nosso e-book resumo da aprovada aí, tem a lista de autores lá que é baseado nesses jogos, nos jogos cooperativos, tá? E o item 2, uma forte crítica a essa abordagem seria a falta de especificidade. Pelo contrário, nas duas últimos itens eles falam qual a questão, qual é o objetivo da perspectiva de cooperação, qual é a questão de participação de todos. Então, é romper paradigma da competitividade. Então, ele tem sim uma especificidade por volta disso. Então, gabarito a letra D. As duas primeiras são falsas e as duas últimas verdadeiras, tá? Avançando aqui, questão 67. Inclusive, deixa eu voltar na 66 no título, que ela pode ser encaixada, tá vendo? Nas culturas corporais de movimento na escola, jogos, esporte, ginástica, luta, dança, capoeira, enfim. Assim como aquelas outras questões também, das abordagens, que pode ser incluídas também como a questão dos jogos cooperativos, que também são tratados com abordagem em determinadas literaturas. 67. O objetivo de conteúdos, metodologia, avaliação da educação física, enfim, todo esse arcabouço aí. E o seguinte, o professor de educação física como educador profissional pode caracterizar como objetivo como objeto na medida em que, mesmo definindo objetivos, conteúdos e métodos para suas aulas, não percebe que essas aulas muitas vezes podem forjar alguns padrões de comportamento desejáveis
apenas para determinados segmentos da sociedade que determinam os rumos da escola. Aqui a gente tem até aquela questão do currículo culto, né? E ele fala para a gente julgar as considerações feitas por Lucchesi sobre o conteúdo e análise, como verdadeiro ou falso. Então ele fala assim, ó, quando o educador profissional se caracterizar objeto. Então vamos lá. Item 1. Mesmo que esse professor tenha uma didática, isso não significa que ele precisa dos condicionantes sociais e políticos da educação. Vamos marcar logo aqui o gabarito da questão, que é a letra C, para a gente ir direto ao ponto aqui. Ó. Tá? Vamos lá. Não significa que ele perceba os condicionantes sociais e políticos da educação, certo? Perfeito. Ele tem um controle sobre tudo que está acontecendo em volta dele. Número 2. Nesse caso, essa didática apenas reproduz um determinado modelo de sociedade à medida em que prepara os alunos para se encaixarem harmonicamente nesse modelo. Por essa perspectiva, sim, certo? Então, também está correto. E item 3, uma didática que caracteriza pela hipertrofia de técnicas, pela negligência da reflexão sobre a relação entre teoria e prática e pelo reducionismo dos fundamentos da prática educacional, tem muito pequeno papel na formação de um educador comprometido com um projeto pedagógico, tradutor e executor de um projeto histórico e desenvolvimento ao povo. Também está certo, né? Então, ou seja, por essa perspectiva, sim, a gente não precisa se apegar a essas palavras, e até de certa forma, se você for observar assim mais profundamente, ou levar assim para o lado pessoal, são palavras pesadas, duras, né? De crítica a esse tipo de profissional. Mas por essa perspectiva, sim, então está certo. E o número 4, um professor de educação física, como um educador profissional, pode voltar seu foco didático adaptando com a adequação às técnicas de trabalho, sem comprometer o curso do projeto histórico. Aí está o erro, porque ele vai comprometer. Inevitavelmente, toda a ação vai ter uma reação. Então, ele vai acabar comprometendo e prejudicando, e acabando prejudicando o desenvolvimento e a formação desses alunos. Por essa perspectiva, sim. Ah, mas aí não é questão do esporte, a competitividade. Não está falando disso aqui nessa questão. Entendeu? Então, a ideia nesse caso aqui então é falsa essa aqui, porque ele vai acabar comprometendo e prejudicando o desenvolvimento desses alunos por essa perspectiva. Tá? 67, então, gabarito letra C. 68, vamos lá. Base Nacional Curricular, bastante cobrado também, inclusive nas entrelinhas, não espera que vir direcionar, segura BNCC, não, cara. Vamos fazer um recorte, copia e cola lá um trecho e acabou. Entendeu? Você que lute para tentar identificar. Cultura corporal é a disciplina escolar que trata pedagogicamente do conhecimento de uma área configurada como temas ou formas de atividades. Aí vem aqui, quais são os elementos da cultura corporal? Jogo, esporte, ginástica, dança, luta, etc. E aqui, inclusive aqui, ele traz mais se a gente for notar, tem até a ver com os PCNs, que na verdade o BNCC veio original de lá, que constitui seu conteúdo. O estudo desse conhecimento visa aprender a expressão corporal. E ele quer o seguinte, a expressão corporal completa coerentemente o enunciado. Então, o que ele faz? Ele quer saber nada mais, nada menos aqui, aonde está se enquadrada essa expressão corporal. O que ela é? Ela é reconhecida como o quê? Como relacionada à cultura física, como exemplo de movimento, como forma lúdica, todas as alternativas estão corretas, então é como linguagem. Você vê que eu coloquei aqui as articulações dos campos de experiências, a área de conhecimento e os componentes curriculares. A educação física está na área de linguagem. Então, esse aqui é o gabarito da questão, letra C. Para quem tem o nosso material aí, e-book resumo da prova, o nosso curso, voltado aí para educação física, tanto licenciatura como bacharelado, certamente conseguiria acertar essa questão aqui, tá? Avançando aqui, 69. Também pode ser enquadrado na questão dos objetivos, conteúdos, metodologia, educação física. E, inclusive, isso aqui entra até naquela primeira parte aqui. Eu vou lá no começo aqui, ó. A prática educativa e a função pedagógica. Isso aqui são fundamentos didáticos, pedagógica e educação física. Processo de ensino-aprendizagem. Então, tem tudo a ver com isso aí. Tá? Não se apega muito isso não. Então, vamos lá. Texto grandão, hein? O trabalho na área da educação física tem seus fundamentos nas concepções de corpo e movimento. Desse modo, a natureza do trabalho desenvolvido nessa área tem íntima relação com a compreensão que se tem desses conceitos.
por suas origens militares e médicas e por seu atrelamento, quase serviu aos mecanismos da manutenção do status quo vigente na história brasileira, tanto a prática como a reflexão teórica do campo da educação física restringiram os conceitos de corpo e movimento, fundamentos de seu trabalho, aos seus aspectos fisiológicos e técnicos. Atualmente, a análise crítica e a busca de superação dessa concepção apontam a necessidade de que, além daqueles que se considerem também as dimensões presentes no corpo vivo, isto é, no corpo das pessoas que se interagem e se movimentam como sujeitos sociais e como cidadãos, buscando uma compreensão que melhor contempla a complexidade da questão. A proposta dos parâmetros curriculares nacionais adotou a distinção entre organismo, um sistema estritamente fisiológico, e corpo, que se relaciona dentro de um contexto sociocultural, e aborda os conteúdos da educação física como expressão de produções culturais, conhecimentos como conhecimento historicamente acumulado e socialmente transmitido. Portanto, a presente proposta entende a educação física como uma cultura corporal. Até contextos culturais, tem muito a ver com isso aqui, né? E ele diz o seguinte no comando, um textão da nave, um recorte aqui dos PCN. Nessa perspectiva, as dimensões presentes no corpo vivo temos coerentemente qual dimensão? E aí? Textão bem grande, né? Já vou direto ao ponto aqui, é que todas estão corretas. Dimensão cultural, social, política e afetiva. Essa é a base. Então, esse texto aqui é uma perfeita revisão sobre a questão da dimensão da cultura corporal, da expressão corporal, da educação física como cultura corporal. Tá? Expressão de produções culturais, conhecimento histórico, enfim. Esse texto aqui, essa questão é a perfeita perfeito resumo que da questão da educação física, da dimensão da educação física, até onde ela consegue chegar quando a gente fala de dimensão presente no corpo vivo. Questão bem grande, mas bem completa. E questão 70 aqui, educação física para o ensino fundamental a partir de jogos e brincadeiras, ações didático-pedagógicas, ensino de educação física, prática avaliativa, enfim, vários contextos aqui. Sobre os jogos e brincadeiras, podemos afirmar que são o quê? O que eles são? O que ele pode ser usado? Somente conteúdo específico? Não. Somente uma ferramenta de ensino? Não. Somente lazer? Não. Veja que botaram somente aqui, né? Um lazer específico e um conteúdo auxiliar de ensino também não. Até em determinado momento a educação física foi vista dessa forma, né? Com base em uma perspectiva. Mas o gabarito da questão é a letra D, porque ele é um conteúdo específico e uma ferramenta auxiliar de ensino. Essa aqui é o gabarito da questão, jogos e brincadeiras. Né? Questão 71, que diz o seguinte, a educação física na escola, planejamento, projeto de ensino, aprendizagem como pedagógico segundo Vasconcelos Veiga, e toda essa questão da VUNESP, que até então é bastante específica aqui, direcionada. Tinha outros aí de capa, mas eu quis trazer essa daqui para a gente ter um pouquinho mais de discussão. Então é o seguinte, ao discorrer sobre o projeto político pedagógico e regimento escolar em planejamento, então, ou seja, com base no planejamento, quando vai falar em PPP e regimento escolar, o projeto Ensino e Aprendizagem e projeto político pedagógico, Celso Vasconcelos afirma o quê? Olha só como ele trouxe vários recortes aqui. Se espera que o projeto político pedagógico seja feito a partir do regimento escolar? Não, não é a partir dele, né? O projeto pedagógico reflete o detalhamento administrativo e jurídico da escola? Também não. E os interesses da comunidade em geral? E os interesses voltados para a educação? C. A elaboração do projeto é de competência da escola. O regimento escolar é único, emanado da Secretaria de Educação? Também não, né? Lógico que não, não é? A gente sabe que o PPP não vem da Secretaria, não. Ele é feito uma construção coletiva. D. De acordo com a legislação em vigor, a elaboração de ambos é competência da escola. E letra E, o regimento escolar comporta o marco referencial, diagnóstico e programação escolar também. Então, na verdade, ele é a elaboração de ambos, competência da escola em vigor, né? E competência da escola. Só que, lembra, ele é uma construção coletiva. Aqui está o problema da questão, tá? Celso Vasconcelos fala isso, que o PPP ele é de competência da escola e competência de acordo com a legislação, né? Tanto o PPP como o regimento é de competência da escola, mas ele deve ser uma construção coletiva. E o regimento escolar não tem nada de marco referencial, diagnóstico e programação. Pelo contrário, é o PPP que dá esse direcionamento, né? Então, essa aqui também nós temos o gabarito da questão como a letra D. Questão bem completa também. No nosso e-book Resumo do Aprovado tem um material completo lá sobre esse tópico aí de Vasconcelos e Veiga. Quem é nosso aluno sabe do que eu estou falando, tá? Então,
Temos mais uma outra questão aqui, pessoal, que é a questão que fala sobre a prática educativa e a função pedagógica. Eu coloquei 71 aqui na sequência, mas é 72. E diz o seguinte: acerca do processo de ensino-aprendizagem, assinale a alternativa correta. A divisão das classes e dos grupos de alunos a partir do gênero é uma estratégia pedagógica que torna a aprendizagem mais eficiente. Claro que não, né? De maneira alguma. Os alunos que possuem mais habilidade motora e melhor aptidão física devem ter atenção especial no professor. Tudo errado, já está errado. C. A inclusão de todos os alunos nas mais diversas dinâmicas pedagógicas da educação física é um objetivo a ser perseguido pelo professor. Até então, sim. Vamos lá. Letra D. Visto que os alunos têm uma predileção para a educação física, a opção por retirá-los das aulas é eficiente a combater a indisciplina. É aquele famoso, né? O professor chega na sala e a professora, não vai descer hoje não, hein? Porque tá fazendo bagunça, não vai ficar sem educação física, né? E aí? Isso aí, quem nunca passou por isso, né? Mas tá errado, isso aí essa prática não existe, entendeu? Ela vai totalmente de encontro à questão da inclusão, né? Então não é isso. A disciplina de educação física foi feita ali para ser aplicada e não tem conversa. O professor que resolve para lá com a pedagoga, o diretor, o coordenador, o aluno não vai ficar sem educação física porque tá fazendo bagunça, não, né? E a letra E é as atividades livres, nas quais o professor apenas entrega os materiais e supervisiona os alunos, são formas didáticas privilegiadas para o desenvolvimento da autonomia. De maneira alguma, né? Tem que ter um direcionamento ali, não é assim também não, né? O foco do desenvolvimento da autonomia não é voltar a isso. Então nós temos aqui como gabarito da questão a questão da inclusão, que vem falando nas aulas de educação física, durante a nossa prática pedagógica também. Então, ou seja, o processo de inclusão, que é todos precisam participar das questões pedagógicas planejadas pelo professor. E esse é o objetivo a ser perseguido, tá? Então, pessoal, para quem não conhece ainda, a gente tem um e-book Resumo Aprovado, que é um conteúdo específico para licenciatura e bacharelado, que é um curso bem completo aí, que a gente vem, para quem tem, sabe que a gente é um material bem direcionado, detalhado, que tem ajudado muita gente aí, Brasil afora, a aprovar nos seus concursos. E eu espero que se você não é inscrito no nosso canal ainda, você corre lá, se inscreve, que ainda, ó, tanto no YouTube, no Instagram, no link da bio você consegue acessar os nossos demais materiais, tá? E espero que essa revisão tenha ajudado você aí, que vai fazer prova por agora, né, nesse final de semana, ou mais à frente, que você retorne aqui, reveja, e todos os itens que eu coloquei destaque ali, volta para revisar antes. Não vá para a prova com dúvida, beleza? Não deixe, se você ainda não é inscrito, corre lá agora aí, ó, se inscreve no canal. Se você está vendo pelo YouTube aqui, só clicar aqui embaixo aqui, ó, clica lá, se inscreve no canal, deixa sua curtida aí que ajuda o YouTube a mostrar para mais gente esse conteúdo. Ah, mas aí o meu concorrente vai ver, cara. A maioria das pessoas vai por mim, não estão assistindo, não vão se dedicar a isso aqui. O cara não vai correr para estudar lá, né? E você vai ajudar, vai me ajudar a eu conseguir produzir mais materiais para vocês aí, tá bom? Forte abraço para vocês e sucesso aí na caminhada. Valeu!